Olá a todos, sejam bem-vindos. Esta é uma primeira sessão de um conjunto de vídeos que vão ser dedicados, à trigonometria. A trigonometria, julgo que devem já saber, não é mais do que um ramo da matemática que visa o estudo das relações entre os comprimentos de dois lados de um triângulo retângulo, em que um dos ângulos mede 90 graus, para diferentes valores de um dos seus ângulos agudos. Portanto, aqui vou começar. Portanto, estas sessões tentam abranger a matéria que está estipulada para o ensino secundário, embora nesta primeira sessão vão ser abordadas as definições que correspondem às razões trigonométricas, e que são, ainda é matéria que corresponde ao nono ano de escolaridade. E, portanto, todas as outras sessões seguintes vão, portanto, abordando sub-ramos, chamemos-lhe assim, de acordo com o programa já, portanto, estabelecido para o ensino secundário. E provavelmente, uma vez que a produção de vídeos está ainda em curso, irá, portanto, irá para além do próprio programa do ensino secundário. Então, vamos começar por definir as razões trigonométricas que estabelecem para um determinado ângulo, que estabelecem as relações entre os lados de um triângulo retângulo que nós estão habituados a que se chamam catetos, tá bom? Então, eu vou começar por mostrar aqui um triângulo retângulo e vamos começar por definir, relativamente a este ângulo alfa, ah, as razões trigonométricas. Começamos por definir o seno daquele ângulo, que neste momento eu vou só aqui mostrar o valor, que neste momento está estabelecido. É claro que vai para já de 0 a 90 graus. Portanto, vamos aqui só fixar para um determinado valor, pode ser este, e, portanto, o seno, o que é, de facto, o seno do ângulo alfa, que neste momento é 36 graus, vai ser a razão entre o cateto oposto ao ângulo, que é o segmento AC, e a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. E, portanto, vai ser, neste caso, o segmento AC, 136 graus, ou seno de alfa, vai ser o comprimento do segmento AC a dividir pelo comprimento do segmento OA, que é a hipotenusa. O que é que vamos designar? Outra razão trigonométrica por cosseno, que vai ser também a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E, finalmente, portanto, vamos nos só concentrar nestas três razões. Tangente, que corresponde à razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Nós vamos designar por tangente. Bom, voltando, então, neste caso, o que é que vai corresponder o seno? Vai então
vai ser o valor que neste momento o cateto para os 36 graus tem este valor, portanto, que eu vou agora assinalar, ok? Vou assinalar o valor para o respectivo cosseno e, neste caso, estamos a trabalhar com uma hipotenusa cujo valor é unitário. Para já vamos nos basear agora, mantendo sempre a hipotenusa com o mesmo valor. É claro que se eu variar. E, portanto, vamos continuar. Portanto, vai ser a hipotenusa, e, portanto, vai ser o OA é 1. Para o cosseno, vamos pôr então o valor do cateto adjacente a dividir pela hipotenusa e vamos fazer o mesmo processo a tangente, para a tangente e que vai ser igual àquele valor, àquela razão. Portanto, se nós variarmos o ângulo agudo com o qual nós estamos a estabelecer as razões, as razões trigonométricas, facilmente podem ver que, por exemplo, para o ângulo de 60 graus, temos aqui um valor do valor AC que corresponde a 0,866. Neste caso particular em que a hipotenusa tem um comprimento 1, as razões trigonométricas correspondem precisamente aos valores dos próprios catetos. Portanto, onde reparar que o seno de 60 graus corresponde precisamente ao 0,866 e que o cosseno de 60 graus corresponde precisamente a 0,5 e a tangente corresponde à razão entre 0,866 com 0,05, que dá 1,732. Facilmente se vê que a tangente é também o que é o 0,866. Já vimos que quando aqui é 1, vai ser a tangente de um ângulo vai ser o seno do ângulo a dividir pelo cosseno desse mesmo ângulo. E, portanto, vamos, para já, estão estabelecidas estas relações. O que é que agora proponho fazer? Vamos agora, vamos expandir aqui, vamos arranjar aqui um outro triângulo retângulo que é semelhante a este que aqui está, que é semelhante a este, ou seja, os ângulos mantêm-se, o ângulo reto, o ângulo alfa e o oposto, que é o ângulo complementar. E fazendo o quê? Fazendo com que agora eu estabeleça nos vértices um novo, designo agora os vértices por E e F respectivamente, em que o segmento OE agora vale 1 e vou mantê-lo fixo e, como se pode ver na variação, mantendo o OE fixo, ok? O OE fixo 1, é importante depois esta relação do segmento, do comprimento do segmento FE, que já passo depois a explicar. E, portanto, é claro que para este triângulo OFE, vamos variar, como podem ver, o valor da hipotenusa vai variar. Portanto, agora vou retirar, portanto, aqui estes segmentos, vou retirar o ponto A e o ponto C. Ok, vou retirar, deixe mostrar o valor anterior E, portanto, temos agora um novo triângulo que corresponde precisamente a um triângulo que é semelhante ao anterior e fixando somente relativamente a este ângulo alfa o comprimento do cateto adjacente a esse ângulo. Então, o que é que vamos designar outra vez? O que é que vai ser agora?
o segmento FE sobre a hipotenusa, o que é que vai ser? Portanto, esta razão não é mais do que o valor do cateto oposto ao ângulo a dividir pela respectiva hipotenusa. Já está. E que vai ser igual a quê? Bom, qual é o valor? É claro que eu estou aqui a trabalhar com valores reais e estou aqui a fazer aproximações às milésimas. Portanto, vai ser igual a ponto 743, que, se repararem, e comparando, vai ser igual ao seno. Cá está. Portanto, ponto 743 sobre 1 vai ser igual ao seno de 48 graus. Portanto, esta razão vai ser, portanto, não há, apesar do triângulo ter dimensões diferentes dos seus catetos, relativamente ao primeiro que eu ilustrei, a razão trigonométrica, parem, mantém-se. Bom, então podemos fazer o mesmo raciocínio para entre o cateto adjacente e a hipotenusa, que é o OF, que vai ser o quê? Vai ser igual ao 0,669, que é precisamente o cosseno, não é, de 48 graus. Já está. Portanto, que é o cateto ou adjacente a dividir pelo valor da hipotenusa. O mesmo raciocínio vamos fazer entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ok? O que é que vai acontecer? Bom, já sabemos que a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente é precisamente o valor da tangente. Hão de reparar que este valor, 1,111, é precisamente este valor que aqui está e que nós tínhamos obtido com o triângulo anterior. Mas agora, relativamente, quando nós temos que o cateto adjacente é 1, significa que, neste caso, o valor da tangente deste ângulo, não é, corresponde precisamente à dimensão desta, né, desta, deste segmento EF, que é um cateto oposto relativamente a este ângulo. Esta situação são duas situações que são muito particulares, mas qualquer triângulo semelhante a este que se mantenha, portanto, o ângulo de 90 graus, o ângulo alfa e o complementar, eh, portanto, teremos sempre triângulos semelhantes em que as razões trigonométricas serão sempre as mesmas para os referidos, para o referido ângulo, para o ângulo que estivermos para o ângulo agudo que estejamos a considerar no estabelecimento das razões trigonométricas. Portanto, vou, só para verem o efeito, vou novamente colocar o ponto A, vou pôr o ponto C, vou colocar os respectivos segmentos e vou definir aqui este segmento. Vou voltar outra vez. O OA é 1 e, portanto, cá está as relações, se nós fizermos as relações para, por exemplo, para o 136 graus, teremos precisamente estes valores. Bom, continuando, o que é que nós podemos agora daqui extrair? Com toda a certeza, o teorema de Pitágoras tem de facto aqui também uma grande importância. Nós estamos a trabalhar com triângulos retângulos e, portanto, já é conhecido do teorema de Pitágoras que num triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa
é igual ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou só retirar, portanto, agora o triângulo semelhante OFE para não ficar complicado este desenho. E, portanto, vou retirar e já vou prosseguir de imediato com a explicação a partir do teorema de Pitágoras. Portanto, retirado o outro triângulo semelhante ao triângulo OAC, e partindo do teorema de Pitágoras, portanto, e relembrando, repetindo, vamos então, todos sabem, não é, o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa, o quadrado de OA, é igual à soma dos quadrados dos catetos do triângulo retângulo. O que é que nós retiramos daqui? Então, o que é o AC? O AC, como nós vimos, neste caso, tem precisamente o valor da razão trigonométrica, porque é a razão entre o 0,588, neste caso para o ângulo 36 graus, a dividir por 1, que é a hipotenusa. Portanto, vai ser, então, o ponto 588, já vimos que é precisamente o seno. Ou seja, o AC é precisamente o seno. O, eh, o OC é, corresponde, o valor do OC vai corresponder precisamente ao valor do cosseno. Então, o que é que nós fazemos? Bom, substituindo o AC e o OC, o que é que nós temos? Temos aqui uma relação, já uma primeira fórmula, que é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E, portanto, significa que esta, esta fórmula ou esta condição é designada por fórmula fundamental da trigonometria. Peço desculpa, a fórmula fundamental da trigonometria. E, portanto, por outro lado, como nós podemos, já tínhamos reparado, a tangente não é mais do que uma razão, para além da razão que já vimos entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo alfa, e que já vimos que o ponto 588 corresponde ao seno do ângulo, o ponto 809 corresponde ao cosseno deste ângulo, de 36 graus. Já vimos que é também uma razão entre as duas razões trigonométricas, o seno do ângulo alfa e o cosseno do ângulo alfa. E, portanto, temos neste momento uma primeira abordagem relativamente às definições às definições destas razões trigonométricas que estão previstas no programa do ensino secundário. Do ensino secundário. Portanto, temos uma primeira abordagem e que podemos rapidamente ver que vamos ver aqui uma primeira abordagem que é o resultado, e podemos começar por estabelecer um formulário de trigonometria que o vamos acrescentando ou vamos completando à medida que formos, à medida que formos estabelecendo novas sessões ou outras sessões em vídeos posteriores que aborda o ramo da matemática que é a trigonometria. Portanto, concluindo, sendo um ângulo alfa, não é mais do que o cateto oposto a dividir pelo comprimento da hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente
a dividir pela hipotenusa, a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e como já vimos, é o seno, pode corresponder ao seno do ângulo a dividir pelo cosseno desse ângulo. Vimos e acabámos de ver que, na forma fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Nós podemos usar também uma outra forma. Basta que na, neste primeiro, nesta primeira condição, nesta primeira forma, dividir ambos os membros por cosseno ao quadrado. Portanto, se dividirmos ambos os membros por cosseno ao quadrado, vamos ter seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que dá tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que dá 1, que é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Portanto, nós podemos utilizar, ou podemos ver estas duas formas como sendo a forma fundamental da trigonometria. Nestes casos em que o ângulo agudo varia entre 0 e 90 graus, podemos estabelecer normalmente, temos normalmente uma tabela definida com valores notáveis das razões trigonométricas. Normalmente para um ângulo de 0 graus, enfim, um ângulo de 0 graus não é propriamente não diríamos um triângulo retângulo, mas é em que o cateto oposto seria nulo e, portanto, o cateto oposto seria nulo e a hipotenusa valia, portanto, valia 1. Portanto, vai ser 0. Para 30 graus, o seno de 30 graus vai corresponder a, um, a 1 meio. 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2 e 90 graus, igual 1. Se repararmos, o cosseno anda precisamente no sentido contrário. Portanto, o valor para 0 graus é 1, que o valor para 30 graus é igual à raiz quadrada de 3 sobre 2, que corresponde precisamente ao valor do seno de 60 graus. 45 graus é igual ao seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, para 60 graus é 1 meio, e 90 graus vale 0. Portanto, a tangente é fácil de ver, o meu seno a dividir pelo cosseno, portanto é 0, raiz de 3 sobre 3, portanto 1 meio a dividir por raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 3, a raiz de 2 sobre 2 a dividir por raiz de 2 sobre 2 dá 1, e portanto raiz de 3 sobre 2 a dividir por 1 meio dá precisamente raiz de 3, e portanto não tem um valor definido quando, para tangente de 90 graus, por uma razão simples, que 1 sobre 0 não, não tem significado e, portanto, vou aqui um traço. Portanto, finalizo este, esta sessão precisamente com a introdução, das definições das razões trigonométricas e da forma fundamental da trigonometria. Espero que esta sessão tenha sido útil e clara e como primeira abordagem, tanto a este ramo da matemática, que é a trigonometria. Muito obrigado e até breve.